Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de estudos para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Nós estamos na unidade 7 e nós estamos falando sobre seitas e heresias. Nos estudos passados, nós demos uma introdução e mostramos como identificar uma seita. E nos próximos estudos, nós vamos falar sobre algumas seitas, certo? Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre a seita, nós queremos somente trazer para vocês que esses grupos eles são considerados por nós, cristãos, e pela Igreja Presbiteriana do Brasil como seitas, e nós devemos tomar cuidado com elas. O primeiro grupo são as Testemunhas de Jeová. Como eles surgiram? E quais foram os seus fundadores? A seita conhecida como Testemunha de Jeová teve seu início na década de 1870, e seu fundador foi um homem chamado Charles Taze Russell. Por isso também muitos chamam esse grupo de russelismo. Russell, que morava na cidade de Allegan, eu acho que é isso, Allegan, na Pensilvânia. Ele foi criado nos princípios da Igreja Presbiteriana, mas ele era inconformado com a doutrina do castigo eterno. Então ele não aceitava essa doutrina do castigo eterno. Em princípios de 1870, ele abraçou a fé adventista, ele se tornou um adventista do sétimo dia. E dessa seita ele saiu em 1878, por divergências, especialmente quanto à doutrina da expiação. Depois da morte de Russell, em 1916, a liderança do grupo passou para Joseph Franklin Rutherford. Ele era um advogado e mais tarde um juiz temporário. Rutherford foi um grande responsável pela formulação das doutrinas e da organização das Testemunhas de Jeová. Sob a sua administração é que o grupo passa a adotar esse nome, baseado no texto de Isaías, no capítulo 43, verso 10. Então, eles passam a se tornar Testemunhas de Jeová, com esse nome, a partir dos ensinamentos da formulação de Rutherford. Quais são as principais doutrinas dos Testemunhas de Jeová? Assim como os adventistas, os TJs, também professam algumas doutrinas que nós não professamos. A Bíblia é a palavra de Deus. O sacrifício de Cristo foi o suficiente. A morte é a consequência ao pecado de Adão. E só há um caminho para a vida. Bom, esses são pontos nossos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única palavra de Deus. O sacrifício de Cristo ele foi suficiente. A morte é consequência do pecado. E só há um caminho para a vida, que é Jesus. Vamos ver o que eles falam? Primeiro ponto, eles rejeitam a transfusão de sangue. Em seu site oficial eles dizem: introduzir sangue no corpo pela boca ou pelas veias viola a lei de Deus. Eles citam os seguintes textos para apoiarem essa ideia: Gênesis 9, 3 e 4, Levítico 17, 14, Atos 15, 28 e 29. Então, todo testemunho de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue. O nome de Deus é Jeová, é o segundo ponto. Para os TJs, é essencial tratar Deus pelo seu nome, e que, segundo eles, é Jeová, de acordo com Salmo 83, 18 e Isaías 26, 4. Terceiro ponto, Jesus morreu numa estaca e não na cruz. Para os testemunhos de Jeová, Cristo não morreu numa cruz, mas numa estaca. Para esse pensamento, eles se apegam a dois textos, Atos 5,30 e Gálatas 3,13. Quarto ponto deles é que Cristo não é Deus. A doutrina dos TJ sobre Jesus Cristo é um sério desvio doutrinário. Para eles, já que Cristo é o Filho de Deus, Cristo, é inferior a Deus. Para os testemunhos de Jeová, Jesus foi uma das criações de Deus, a primeira das criações de Deus. E os textos que eles utilizam para essas afirmações são Mateus 3, 17, João 8, 42, 1 Coríntios 11, 3 e 15, 28, Colossenses 1, 15 e Apocalipse 3, 14. O quinto ponto deles, o Espírito Santo não é uma pessoa. Para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus e não uma pessoa da Trindade. Isso pode ser visto quando eles traduzem ou eles fazem uma nova versão da Bíblia, chamada de Novo Mundo das Escrituras. Eles trocam a palavra Espírito Santo por força ativa de Deus. O sexto ponto doutrinário deles é que a alma deixa de existir após a morte. A alma humana só permanece no corpo do homem enquanto ele for vivo. Depois, a alma se acaba. E a base deles é Salmo 6,5, Salmo 146, 4, Eclesiastes 9, 10, Ezequiel 18, 4, João 11, 11 a 14. Então,
Eles dizem que a alma deixa de existir. O sétimo ponto, os iníquos serão destruídos para sempre. Para eles, os ímpios serão exterminados e deixarão de existir. Quais são os textos que eles se baseiam? Mateus 24, 41 a 46 e 1 Tessalonicenses 1, 6 a 9. Oitavo ponto, apenas 144 irão para o céu e governarão com Cristo. Os testemunhos de Jeová, baseados em Apocalipse 14, 1, dizem que apenas 144 mil vão para o céu. Eles ainda se utilizam de outros textos, dentre eles Lucas 12, 32. O último ponto, a tradução particular da Bíblia. Os TJs se utilizam de uma tradução particular da Bíblia, que se chama Tradução Novo Mundo das Escrituras. Bom, meus queridos, essas são 9 doutrinas que nós pegamos sobre os testemunhos de Jeová, que mostram que eles são uma seita. Quais são as implicações dessas doutrinas? Os erros doutrinários dos TJs têm implicações em várias áreas do cristianismo. Veremos essas implicações nas áreas da escatologia, da cristologia, da ética, da trindade, da bibliologia, da soteriologia, entre outros. Bom, a rejeição da transfusão de sangue. Qual a implicação disso? A proibição dos TJs em receber ou doar sangue está na interpretação equivocada dos textos acima citados. Com relação à proibição na lei de se comer sangue, essa proibição está intimamente ligada à proibição de se comer a gordura dos animais. Temos que entender 2 aspectos nessa proibição. Primeiro, a questão higiênica, pois naquela época poderiam contrair alguma doença ao ingerirem sangue. Segundo, a questão simbólica, pois simbolicamente a alma, a vida do ser humano e dos animais está no sangue, como podemos ler em alguns textos. Isso não quer dizer que a alma está no sangue. A alma ela é imaterial. A Bíblia fala simbolicamente. Os animais em todo o universo pertencem a Deus. Dessa forma, o seu sangue deveria ser lançado na terra se fosse um sacrifício, como se fosse um sacrifício a Deus. Comer sangue ainda hoje pode acarretar em adquirir alguma doença, somente quando não há cuidados no seu preparo. Mas com relação à transmissão de doenças em transfusão de sangue, até mesmo acontece, mas são muito raros os casos, pelo fato de uma seriedade muito grande dos hospitais e dos bancos de sangue em relação às doações. Os TJs afirmam que ao doarmos ou recebermos sangue, estamos doando ou recebendo parte da alma de alguém. Se eu estou doando parte da minha alma. E se eu estou recebendo parte da minha alma. Será que alguém que tenha sofrido um acidente e perdido sangue, perdeu parte da sua alma? Será que as mulheres, ao menstruarem, elas estão perdendo parte da sua alma? Isso é um erro. Segunda coisa, o nome de Deus é Jeová, eles dizem isso. Na realidade, o nome correto para transliterar seria Iavé, tá? E não Jeová, como eles querem. Isso é um erro grave, pois os supostos tradutores da Bíblia, dos Testemunhos de Jeová, não eram conhecedores nem do hebraico nem do grego. Eles não traduziram a Bíblia do hebraico e do grego, mas simplesmente fizeram algumas modificações nas versões já existentes para poder dar base aos seus ensinamentos. O nome de Deus, na verdade, se eles querem ser mais corretos, e eles não estão corretos, é Iavé e não Jeová. Terceiro ponto, Jesus morreu numa estaca e não na cruz. Aqui é novamente um erro dos TJs por falta do conhecimento das línguas originais em que a Bíblia foi escrita. A palavra usada para a cruz é stauros. Pode ser traduzida tanto por estaca quanto para cruz. De acordo com os historiadores, foi realmente em uma cruz que Jesus morreu. Há diferentes tipos de cruzes, em X, em T, da forma tradicional que conhecemos e outras formas. A doutrina da Trindade. Os TJ são abertamente antitrinitarianos, ou seja, eles não acreditam na doutrina da Trindade. Podemos ver isso em 2 doutrinas que eles usam, a de Cristo e a do Espírito Santo. Vejamos alguns textos que afirmam a divindade e a eternidade de Cristo. Podemos ver em 1 João, em João, no capítulo 1, de 1 a 3, João 10, 30, 1 João 2, 22 e 23, 1 João 5, 1. Então são alguns textos que falam da divindade e da eternidade de Cristo. A razão pela qual os TJs
negam que Jesus é Cristo, que Jesus é Deus, que ele é o Salvador, está no fato de que eles não se reconhecem como pecadores. Os testemunhos de Jeová dizem que eles não são pecadores. Já que não são pecadores, não precisam de um Cristo para salvá-los. Dessa forma, eles procuram se desfazer da doutrina correta acerca de quem é Jesus Cristo. Eles também negam a doutrina do Espírito Santo, dizendo que ele é apenas uma força ativa de Deus. Mas não é isso que nós podemos ver. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, como uma pessoa, ele é uma pessoa e não simplesmente uma força. Vejam só, Mateus 3, 16, 17, João 16, 5 a 15, Atos 1, 8, Efésios 4, 30, 1 João 5, 6 a 12. Então, a doutrina da Trindade deles está totalmente errada. Quinto ponto, a alma humana deixa de existir após a morte. A Bíblia é categórica em afirmar que a alma jamais morre. Nossa alma, o nosso espírito, ao morrer, o nosso corpo vai para junto de Deus, aguardando a ressurreição do corpo. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 2:7, Mateus 10:28, Mateus 16:26, 1 Pedro 1:9. Ok? Sexto ponto, os iníquos serão destruídos para sempre. Assim como veremos no estudo sobre a Adventista do sétimo dia, é muito claro na Bíblia que os iníquos aguardarão o juízo final e sofrerão eternamente no inferno. Nós vamos ver mais na frente. Sétimo ponto, apenas 144 mil irão para o céu e governarão com Cristo. Há alguns erros nessa doutrina dos TJ. A primeira delas é de quantificar o número de salvos. Nenhum homem sabe e nem a Bíblia nos afirma isso. O texto de Apocalipse 14:1 está dizendo não de um número fechado de salvos, e sim de uma representatividade de todos os salvos. Eles não leram Apocalipse 7:9? Deve ter que não, né? Inicialmente, a doutrina do TJ sobre isso dizia que os 144 seriam salvos. Mas como o número dos seus seguidores, né, foi ultrapassado, eles tiveram que refazer a doutrina. Agora, eles, depois de terem passado 144 mil, eles afirmam que esse número será o número de que irão reinar com Cristo no céu. O restante dos salvos estarão vivendo a eternidade aqui na terra. E por fim, a tradução particular da Bíblia. Os erros dos TJ nesses itens residem em alguns fatos. Primeiro, os tradutores da sua Bíblia não tinham conhecimento do hebraico, aramaico, do grego, como nós já dissemos, que foram as línguas originais da Bíblia. Segundo, eles se esquecem de duas ordens específicas, uma em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, e outra em Apocalipse 22, 19. Então, gente, essa é a primeira seita com que nós devemos lidar. E sempre eles estão batendo na nossa porta, vendendo suas revistas, fazendo o seu proselitismo. Cuidado, porque Testemunho de Jeová, eles são uma seita e não um grupo cristão verdadeiro. No próximo vídeo nós vamos falar sobre mais uma seita. Te aguardo lá.